Fala, gente bonita, gente boa! Eu sou Carlos Júnior, obrigado por você estar aqui no meu, no seu, no nosso canal. Obrigado, esse canal pode ser um pouquinho seu também, é só você, então, dá o seu like, se inscrever, comentar bastante. Estamos no quadro Uma Água com Gás e uma porção de quê? Bíblia. Vamos passear pela Bíblia, principalmente o Novo Testamento. Falando em água, deixa eu beber a minha aguinha. Porque é importante. Vamos falar a respeito da Bíblia Sagrada. No episódio 1, falamos de Mateus capítulo 1, do verso 1 ao 17. Então nós vamos encerrar nesse episódio 2 o capítulo 1 de Mateus. Então, eu peço você para me acompanhar em Mateus capítulo 1, do verso 18 ao 25, ok? Uma aguinha com gás e uma porção de quê, garçom? De Bíblia. Então vem comigo aí, mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho e dê o like. Vamos lá então, na leitura da palavra. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que fora dito pelo profeta. Vejam, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez com que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer. E ele lhe deu o nome de Jesus. Graças a Deus, que texto maravilhoso. Que texto muito bacana, e eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas importantes desse texto aqui, ok? A primeira delas é sobre o casamento. Que estranho, né? Aqui no versículo 18, diz assim, ó: foi assim que Jesus Cristo nasceu, Maria, sua mãe, estava prometida para se casar a José. Nós sabemos que o casamento, gente, oriental é diferente do nosso, do mundo ocidental. Aqui há um namoro, o noivado, muitas vezes não tem nem noivado e a pessoa casa. Muitas vezes a pessoa nem casa no civil, no religioso, se juntou ali e tal, né? Não vamos aqui entrar nesses pormenores agora, mas o casamento oriental era bem diferente. Eu quero falar para vocês como era o casamento aqui. Eu fiz as anotações para poder te dar um certo entendimento. Primeiro, vinha o compromisso, que frequentemente se combinava quando os interessados eram apenas crianças. Em geral, os pais se carregavam disto, ou um casamento profissional contratado por estes. Além disso, em geral, os futuros maridos nem sequer se conheciam, os futuros maridos e esposas, né? Segundo lugar, vinha o noivado. Este era a ratificação pelos interessados da aliança que se concertou por eles. Até este ponto, a mulher tinha direito de romper o contrato se não tivesse disposta a levá-lo adiante. Isso lá em Israel, claro. O noivado é interessante porque ele tem uma raiz da palavra kadesh, que significa santificação, né? A palavra noivado vem de santificação. E a terceira etapa era o casamento propriamente dito, que tinha lugar ao finalizar o ano do noivado. Então, este era o casamento ali. Então, José, ele ainda não era casado com Maria, estava morando na mesma casa, enfim. Ele estava naquele processo do dote, enfim, de várias situações, né? Então, esse é o primeiro ponto aqui desse capítulo, dessa parte desse capítulo, dessa parashat, que é muito bacana para nós. O segundo ponto é a concessão do Espírito Santo. Olha,
Olha só o que diz o seguinte, porém ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. Mateus ele deixa claro sobre isso. E o poder do Espírito Santo, gente, é algo fundamental essa informação aqui para a nossa crença. Porque nós acreditamos que Jesus ele não tem pecado, ele nasceu sem pecado. Então ele não tem o DNA do pecado, tanto de Eva como também do próprio Adão. Ele foi gerado através do poder do Espírito Santo de Deus. Os judeus acham isso uma loucura, as pessoas que não têm acham isso uma loucura, mas é para quem tem fé, né? Agora, essa questão do Espírito Santo é muito importante porque o próprio Mateus ele vai falar sobre isso. E esse nascimento virginal é a doutrina que permeia, apesar das dificuldades, que permeia a nossa vida e a nossa crença que Jesus, ele sim é o plano perfeito, o sacrifício perfeito para a honra e glória do nome do nosso Deus. Quando fala que ele foi gerado pelo Espírito Santo, é porque o Espírito Santo na cabeça do judeu, ele estava no poder da criação do mundo, do universo. O Espírito Santo é que tem o poder de criação. Então, nós estamos falando, o poder criativo de Deus ao conceber ali no ventre de Maria a encarnação do Filho de Deus, que é no caso Jesus Cristo. Um outro ponto importante é sobre quando falam sobre José. Aqui um personagem muito central aqui é José, né? Apesar de Jesus ser o centro da Bíblia, mas José aqui é o segundo personagem dessa passagem. E José fala que José, ele era um homem justo. E quando ele descobre que Maria estava grávida, né? Ele tem por intenção deixá-la. Esse justo aqui, nós temos duas conotações claras, eu quero falar para vocês. Talvez você nunca escutou isso, tá ouvindo agora aqui do pastorzão, eu comecei a ver essa palavra. Esse justo aqui tem duas importantes revelações para nós. Primeiro, porque ele era um homem honesto, ele era um homem extremamente correto, e por ele ser extremamente correto e honesto, esse justo também há uma indignação. Ele ficou indignado, ele ficou chateado, ele ficou irado. Por quê? Porque ele estaria colocando não só a vida dele em risco, como também da própria Maria e da própria criança que estava no ventre de Maria. Por isso da importância de José, por isso da importância deste grande homem de Deus, que com certeza, será muito procurado no céu, porque isso foi realmente de uma grandeza, de uma complexidade assim muito forte, né? Interessante que fala o seguinte, olha, José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la, né? E aí o que acontece? Quando provavelmente Maria recebe a notícia de Gabriel, lá em Lucas, né? E quando chega para ele fala, e eu acredito que chegou para ele e falou, olha, eu tô grávida pelo poder do Espírito Santo, que foi o que me falaram lá. José quis fazer isso secretamente, mas aí houve uma intervenção divina. A intervenção divina, quando Deus fala, e Deus vai lá e em sonho fala para ele assim, olha, você não vai fazer isso, porque o que está dentro dela é o Salvador do mundo. O que está dentro do ventre da Maria é o Salvador do mundo. Não houve nenhuma traição. Não. Você fique tranquilo. Então, meus amados irmãos, é quando Deus intervém. E o capítulo 1 e o capítulo 2, vocês vão ver muito sobre isso, a intervenção de Deus. Uma coisa fantástica. A intervenção do Senhor para muitas situações aqui. E Deus interveio. E Deus vai intervir na sua vida também. Ele vai mostrar para você em sonhos, ele vai mostrar para você através da palavra, ele vai mostrar para você através da palavra que vai sair da boca de um pastor, de um homem de Deus do altar. Acredite nisso em nome de Jesus. A Bíblia fala que quando ele acorda, ele faz tudo conforme o anjo dissera.
Interessante no finalzinho aqui. No entanto, não teve relações com ela, ou seja, ela, até o nascimento de Jesus, ela era virgem mesmo. Mas depois ela não ficou mais virgem. Então essa teoria que fala que Maria era virgem a vida inteira, isso é mentira, porque está dizendo aqui, ó. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer. Até o menino nascer. E a última informaçãozinha, um bônus extra aqui, e lhe deu o nome de Jesus. Olha, ele não poderia se chamar Tiago, Carlos Júnior, Mário, ou José, ou Tiago, ou Felipe, ou Arnold. Ele não poderia se chamar nenhum desses nomes. O único nome que ele poderia ser chamado era de Jesus. Como eu já disse no vídeo anterior, Jesus significa o eterno salva. Essa é a essência de Jesus. Salvar, buscar e salvar aquele que estava perdido. Que Deus te abençoe poderosamente. Obrigado pela sua companhia. Se inscreva aqui no meu, no seu, no nosso canal Querol Barra do Jucu. Um grande beijo. O próximo, uma água com gás e uma porção de Bíblia, vai ser Mateus capítulo 2. Vamos começar a falar do nascimento, da história de Jesus. Não vou dar spoiler e você vai acompanhando comigo. Olha, você está gostando desse formato? Dá aí as suas sugestões, o que você gostaria de saber, de abordar. Tem algum comentário a fazer do que eu acabei de falar? Por favor, se inscreva aí, comente, fale bastante e vamos propagar o reino de Deus aqui na internet. Tchau, pessoal. Um grande beijo. Fica com Deus, fique na paz e vamos tomar aquela aguinha com gás.